É provável que você conheça alguém que tenha dívidas, um parente, um amigo, talvez até você mesmo, já que, infelizmente, ter dívidas para o brasileiro é tão comum que chega a ser visto como algo normal. E pegando dados da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, atualmente 78,5% dos brasileiros possuem alguma dívida, em média 29,6% da renda mensal das famílias está comprometida com dívidas e 29,2% das dívidas estão em atraso, ou seja, são pessoas inadimplentes. Por conta disso, e aproveitando também o lançamento de um novo programa do governo, o Desenrola Brasil, que visa ajudar as pessoas endividadas do Brasil a quitarem suas dívidas e limparem os seus nomes, eu vou comentar aqui sobre esse programa e também dar 3 dicas para que você possa sair dessa situação. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo, eu vou lembrar novamente que no dia 7 de agosto eu abrirei as inscrições para a 22ª turma do meu curso, o Viver de Renda, que tem como objetivo pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, investimentos, até mesmo do funcionamento do dinheiro e transformar essa pessoa, ao longo de 8 semanas, em uma investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, construindo um patrimônio para que um dia ela possa viver da renda gerada por esse patrimônio. Tudo isso com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. E para quem quiser fazer parte, há um link aqui na descrição desse vídeo. Espero ver vários de vocês a partir do dia 7 de agosto, na 22ª turma do Viver de Renda. Agora, entrando no assunto do vídeo em si. Vou colocar aqui na tela um gráfico que mostra, ano a ano, o percentual de famílias endividadas no Brasil. E nós veremos que, de 2013 até 2018, nós tivemos uma queda do endividamento e depois uma aceleração. Muita gente fala, poxa, por conta da pandemia aumentou-se muito o percentual de famílias endividadas. E sim, mas veja que esse aumento já estava vindo do ano anterior. Em 2019, comparado a 2018, nós tivemos um crescimento bem expressivo, sendo que antes a tendência era uma diminuição. Parte disso até pode ser explicada por uma questão de juros mais baixos naquele período. Já que, por exemplo, uma coisa é fazer um financiamento imobiliário quando os juros estão a 14%, como hoje em dia. Outra é você fazer um financiamento pagando 7% de juros porque a Selic estava em 2 durante o período da pandemia ou em 4 logo antes disso. Se me oferecem crédito a juros tão baixos assim, até mesmo eu que não gosto muito de dívidas, ficaria tentado a pegar aquele crédito. Afinal, tem gente que conseguiu se endividar de maneira inteligente, com um custo do capital mais baixo do que a inflação que a gente teve no período. E comentando disso, eu já aproveito para falar que nem toda dívida que você tem, ela é ruim. Teve muita gente lá atrás que conseguiu financiar, por exemplo, a faculdade, esse é um exemplo clássico, utilizando o FIES com um custo de capital extremamente baixo. Tem pessoas que me procuram em rede social, às vezes falando, Bruno, eu tô na dúvida aqui se eu quito meu endividamento do FIES, que eu tô pagando todo mês certinho, mas se eu adianto isso ou se eu invisto meu dinheiro. E a minha pergunta sempre é, qual a taxa de juros efetiva que você paga nesse empréstimo? E o pessoal sempre surpreende, já teve gente chegando com juros de 4% ao ano, outros 5%, outros 6%. Poxa, para que pagar essa dívida agora se você pode pegar o dinheiro que iria ser usado para pagar a dívida, para quitá-la de maneira antecipada, e você pode investir a juros atualmente de 13,75%. Inclusive, quem pode pegar emprestado a 5% ao ano para investir a 13%, repetindo isso ad eterno, uma hora vai ficar rico. Então essa não é a dívida que é problemática. As dívidas problemáticas são aquelas que têm juros muito altos. E infelizmente a maior parte da população não vai ter acesso a esse crédito que é mais barato. Nem teria como, né? Porque isso está sendo subsidiado pelo governo para algumas pessoas que eles enxergam, acertadamente ou não, o FIES, por exemplo, é altamente discutível, né? Se ele deu resultado assim em termos de crescimento da economia, porque uma coisa é você financiar a faculdade do cara que vai virar médico. Então esse cara ele vai ganhar bem, ele vai atender também uma demanda social. Outra coisa é fazer o FIES, por exemplo, o cara que vai fazer uma faculdade e que depois nem vai trabalhar com aquilo, vai fazer uma outra coisa. Eu costumo dar exemplo de faculdade de trombone, mas nada contra os trombonistas, é porque, poxa, se for pensar, né, no que um médico vai agregar em comparação com outras carreiras como essa, fica realmente uma disparidade. Com isso já perdi todos os trombonistas que assistem aqui o canal, tá? Então foi só um exemplo para que a gente tenha isso em voga. E no gráfico que eu coloquei, a gente vai até o ano de 2022, onde esse número de percentual de famílias endividadas fechou em 77,9%. Só que nós já temos dados até junho de 2023, mostrando que esse número ele continua crescendo. Está agora em 78,5%. Então veja que ele está aumentando com menos velocidade, mas ainda está aumentando. E no momento de fazer dívidas, está muito caro, por conta dos juros altos que temos no Brasil. E por conta desses juros altos, se nós formos olhar nesse outro gráfico, o percentual
da renda das famílias, que está voltado para o pagamento de dívidas, está na casa dos seus 30%, o que já aconteceu anteriormente e também em períodos onde tínhamos juros muito altos, como por exemplo 2015, 2016, onde a Selic inclusive chegou a ser mais alta do que ela está hoje. E aí nós temos um ciclo interessante, né? Quando os juros estão baixos, o pessoal se endivida. Geralmente o pessoal pode pegar uma dívida pré-fixada, mas alguns olham lá, poxa, eu tenho a opção do pré-fixado, mas tenho aqui, no financiamento isso aconteceu, uma dívida que é uma taxa fixa bem mais baixa do que a pré-fixada, mais IPCA. Teve gente fazendo financiamento pelo IGPM. E aí quando a inflação disparou, o IGPM disparou, o IPCA também, o que aconteceu foi que a parcela do orçamento da família que estava comprometida com o pagamento da dívida, ela subiu muito. E isso também reforça a estatística que nós temos agora de inadimplência. Como vocês podem ver na tela, ela também está em aceleração. Aqui nós temos dívidas atrasadas por mais de 90 dias. E como eu disse, há dívidas que são mais baratas, que seriam até, entre aspas, benéficas, é pegar um dinheiro por um custo baixo, e há dívidas que elas têm custo estratosférico, extremamente caras. E o ponto é que o brasileiro não só é muito endividado, como ele ainda se endivida mal. Porque se a gente for pegar um dado de maio de 2023, desse total de endividados, 86,8% tem dívidas no cartão de crédito, onde os juros podem chegar até 455% ao ano. E veja bem, usar o cartão de crédito em si não é algo ruim. Você pode consumir agora, pagar só depois, você pode ter cashback em dinheiro, você pode acumular milhas para trocar por passagens ou vender essas milhas para trocar por dinheiro. O ponto é quando você deixa a conta do cartão de crédito entrar em atraso, pagar só o mínimo da fatura, e aí os juros começam a rolar. E com esse tanto de juros, é normal o pessoal entrar na situação de inadimplência, indo parar na estatística do Serasa. Se a gente pega os dados do Serasa, eles mostram que hoje o Brasil conta com 71,9 milhões de pessoas inadimplentes. Para um país com mais ou menos 220 milhões de pessoas, veja que um terço do país está com dívidas em atraso, o que representa um montante bilionário de 345 bilhões de reais, sendo que o valor médio por pessoa fica na casa de R$ 4.808, e pegando por dívida, já que uma mesma pessoa pode estar inadimplente em diferentes dívidas, fica na casa dos 1.300. E como eu já disse, grande parte dessas dívidas no cartão de crédito, até acompanhando o movimento que a gente viu das fintechs. Então nós tivemos ao longo dos últimos anos várias empresas surgindo para fornecer o cartão de crédito com anuidade zero, inclusive uma boa parcela da população que não tinha acesso a esse produto. Esse novo acesso ao produto sem a correta educação acabou gerando também picos de inadimplência, que acabam tendo consequências também na vida das pessoas extra dinheiro, porque se a gente pega uma série de pesquisas, a gente vai ver lá que o endividado ele fica mais ansioso, fica menos feliz. Eu já comentei várias vezes aqui no canal e também no meu podcast que discussões acerca de dinheiro estão entre as principais causas de separação de um casal, e muitas vezes a discussão não é para gerir a abundância, mas sim a escassez, sobretudo quando dessa escassez você tem um problema de endividamento. Aquilo começa a corroer a vida do casal e simplesmente o que era bom, uma vida conjugal, acaba ficando insuportável. E eu infelizmente já vi isso acontecer com muita gente, inclusive na minha família. Muito do meu interesse pela parte de educação financeira foi porque simplesmente eu via o que acontecia com pessoas próximas e pensava, nossa, eu não quero ter que passar por isso no futuro. Por isso, eu preciso aprender a investir e antes disso, eu tenho que aprender a viver com aquilo que eu ganho. Porque é muito complicado para pessoas que têm um salário mínimo, uma remuneração baixa e muitos dependentes, acabar não se endividando, já que no Brasil nós temos uma renda baixa e um custo dos produtos, porque tem muito imposto, a inflação é alto. Então é totalmente compreensível quando você pega uma família de baixa renda e vê, caramba, eles estão com dívida. Só que isso não acontece só nas famílias de baixa renda. Você vê pessoas ganhando 5 mil reais endividadas, ganhando 10 mil reais endividados, ganhando 50 mil reais ou mais e acreditem, endividados. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque no Viver de Renda eu já tive alunos juízes, já tive alunos médicos, já tive alunos empresários que tinham uma renda extremamente alta, mas conseguiam ter um custo de vida ainda mais alto do que essa renda. De modo que não é um problema só do quanto a pessoa recebe, muitas vezes é um problema de como ela vive. Simplesmente considerando que, por exemplo, o cartão de crédito e cheque especial são uma extensão da sua renda. Se ela ganha 10 e tem mais 5 no cheque especial, ela pensa que ela ganha 15. E no outro mês, quando o salário, a remuneração cai, paga o cheque especial, paga os juros, ela nem vê e vai se endividando mês após mês. E aí eu vou entrar na parte das dicas que eu tenho para esse pessoal. São apenas 3 antes de explicar como é que funciona o programa Desenrola Brasil. E apesar de serem simples, né, elas têm um poder transformador na vida das pessoas. Porque, como eu já falei aqui, dívida também tem um aspecto psicológico. Então a
pessoa ela costuma não querer olhar muito para aquilo, sendo que na verdade ela tem que olhar atentamente para quitar essas dívidas o mais rápido possível. E a primeira dica é simplesmente essa: você sentar, levantar tudo que você deve, para quem você deve e também a taxa de juros efetiva que você tem nessa dívida. E quando eu digo taxa de juros efetiva, há uma métrica que você pode avaliar para isso, é o CET, é o custo efetivo total que você tem dentro da sua dívida. Porque você pode ter feito a taxa de juros, mas a dívida também tem algum tipo de custo com seguro, porque se você morre ela é quitada para não ficar para a sua família, pode ter uns penduricários lá, então você tem que achar realmente o que ela custa. E esse é o primeiro passo, vai lá e monta uma planilha de Excel ou até no papel e levanta tudo que você deve, para quem você deve, quais os juros que você paga. Com isso você já fez o diagnóstico da situação. A segunda dica, depois de fazer o diagnóstico do problema atual do que você deve, é pensar em como você chegou nesse problema, porque a gente pode resumir essa situação de endividamento de duas formas. Ou você passou por uma emergência, e muitas famílias passaram por emergência nos últimos anos devido ao contexto da pandemia e foi obrigado a se endividar, mas você era responsável nas finanças, você gastava menos do que ganhava, então com o tempo você vai resolver essa situação. Ou você tem um problema recorrente de gastar mais do que você ganha, ou seja, você tem um problema de fluxo. E esse problema, mesmo que do nada você ganhe muito estoque, entre aspas, ele vai ser resolvido só que só temporariamente. Como assim, Bruno? Se você ganha 5 mil reais, mas vive como se ganhasse 8, tá sempre gastando 3 mil a mais, é natural que você vá se endividar. E aí vamos supor que você ganha uma herança de um tio rico distante que você nem conhecia, o dinheiro cai na sua mão de uma vez e você pensa, nossa, vou quitar minhas dívidas. E você vai e quita, você zerou suas dívidas. Mas é previsível que se você continuar vivendo como se ganhasse 8, mas na verdade ganhe 5, você vai voltar a se endividar com o tempo. Então, após ter feito o diagnóstico do quanto você deve, o segundo passo é você corrigir essa situação que está te levando ao endividamento. Que, como eu disse, é um passo simples na teoria, mas na prática ele envolve muitas vezes você descer alguns degraus na escala da vida em termos daquilo que você consome. E repensar importantes decisões, como por exemplo, o local no qual você mora. Talvez você esteja morando num bairro que ele esteja acima das suas capacidades atuais. E aí nesse bairro, o aluguel é mais caro, o mercado da região é mais caro, o lazer que as pessoas têm também é mais caro. Então ele mexe não só com o seu custo de vida, aquilo que você gasta com moradia, mas também vários custos acessórios. E para quem é solteira, sozinha, é mais fácil mudar isso. Para quem tem família é bem complicado, então essa parte tem que ser feita realmente em conjunto. E aí nós chegamos no terceiro ponto. Depois que você levantou o que há de errado, que você parou, a continuação desse problema ao cortar na própria carne, nós chegamos na parte onde você vai dar prioridade para quitar as dívidas mais caras, inclusive podendo ir atrás de dívidas mais baratas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você deve um empréstimo pessoal, você tem dívida no cartão de crédito e no cheque especial. Como o cartão de crédito e cheque especial tem juros muito mais altos do que o empréstimo pessoal, eles são a prioridade. Inclusive, se você consegue fazer um empréstimo por um custo de 3% ao mês, para quitar uma dívida no cheque especial que cresce a 10% de juros ou um cartão de crédito que cresce a 14%, por mais que você esteja fazendo uma dívida nova, é um endividamento inteligente para quitar aquelas dívidas mais caras. Poxa, Bruno, e como é que eu sei que dívida é mais cara ou mais barata? Eu tenho uma regra de bolso para isso. Eu costumo falar que quanto mais fácil o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele costuma ser. Então pense no cartão de crédito, já está com você, está na sua mão. É só você gastar a mais e não pagar depois. Aí começa a rolar os juros. Cheque especial já está na tua conta, é só você retirar aquele dinheiro que magicamente ele é seu. Aí depois você pode pegar um empréstimo só entrando no app do banco ou indo no caixa eletrônico. Os juros costumam ser mais altos do que se você senta para negociar com o gerente. Poxa, eu quero um consignado, você tem que mandar documentos provando que você tem fonte de renda, o juro já cai porque você dá uma garantia melhor de pagamento. E por último, tem o empréstimo familiar também. Sei que muita gente tem ressalva em emprestar dinheiro para parente, até porque muitas vezes acaba não sendo um empréstimo, é uma doação. Mas se, por exemplo, você está naquela situação de que você teve uma emergência, você é responsável, sua família sabe disso, você vai lá e procura um parente seu e fala, preciso de dinheiro emprestado, eu vou te pagar, porque eu nunca tive dívida, foi uma emergência, e inclusive eu não quero caridade, eu quero que você me cobre uma taxa de juros, que você poderia estar investindo esse dinheiro. E aí vai ficar de um jeito que é bom para o seu parente, é bom para você também, você consegue dinheiro a juros mais baixos, seu parente vai receber, por exemplo, a mesma remuneração que ele teria um investimento, só que sem o imposto de renda, e ainda te ajuda a resolver essa história. Lógico que aqui há 1000 aspas, porque cada situação é diferente, tem muita gente que pode até perder a amizade do parente se não pagar o dinheiro, então pense muito bem antes de chegar nessa parte, mas o ponto é, se for se endividar, tente os juros mais baixos possíveis para isso. E se você já tem dívidas, quite as mais caras primeiro, inclusive se puder recorrer a crédito mais barato para isso, costuma valer a pena. E aí nós entramos no ponto desse programa do governo, o Desenrola Brasil, que visa justamente ajudar as pessoas através de um crédito com custo que fica mais baixo do que geralmente você consegue em bancos, a quitar suas dívidas e limpar seu nome. Inclusive, esse programa está entrando em funcionamento no dia de hoje. Na verdade, uma de suas faixas, já que ele tem duas. E agora
agora eu vou explicar como é que funciona essas faixas. A faixa 1, que é uma etapa que só deve começar para setembro, ela tem foco na população de baixa renda. Então são pessoas físicas com renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos ou que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E essa faixa 1 vale para dívidas de até R$5.000, dívidas ativas feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022 e dívidas de empréstimo consignado. E sobre o pagamento ficam definidas as seguintes condições: taxa de juros de no máximo 1,99% ao mês. Isso a pessoa vai conseguir se cadastrando no programa e os bancos vão estar lá para dar o crédito com essa taxa limite. Carência de no mínimo 30 dias e no máximo 59 dias, a depender da data da contratação da nova operação de crédito e do vencimento da primeira parcela. E um prazo mínimo de 2 meses e máximo de 60 meses para o pagamento dessas novas operações de crédito. Ou seja, esse programa está lá para facilitar a sua vida. Você vai lá e pega crédito por um custo mais baixo do que geralmente você conseguiria numa instituição. Poxa, mas eu consigo crédito mais barato que isso, então não vale a pena para você. Vale pegar crédito mais barato de uma outra forma. E a faixa 2 do programa, que já começa a funcionar a partir de hoje, ele vai atender a população de maneira geral, que tem renda aí a partir de 2 salários mínimos até R$20.000, só que é destinado apenas a dívidas que as pessoas têm com bancos. Nesse caso, a pessoa deve ter sido incluída no programa de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022 e ela vai ter uma renegociação de prazo mínimo de pagamento de 12 meses. Sendo que nesse programa aqui, na faixa 2, eles também querem beneficiar as pessoas que têm dívidas de até R$100 com os bancos. Tem muita gente que vai ter o seu nome sujo, por exemplo, porque deixou de pagar alguma conta barata e permanece com o nome lá. E aí o critério do governo para que os bancos possam participar desse programa é que esse pessoal que deve até R$100 vai ter essa dívida perdoada, ou seja, eles vão deixar de dever esses R$100. E aí o banco vai avaliar se vale a pena para ele participar ou não, o montante que ele tem de dívidas com as pessoas, ou se é mais lucrativo manter essas dívidas e ficar de fora do programa. E a expectativa do governo é que com essa iniciativa eles vão limpar o nome de 1,5 milhão de pessoas, como vocês podem ver aqui na manchete. E aí eu espero que esse pessoal que venha a ser beneficiado siga as 3 dicas que eu passei anteriormente para não voltar para essa situação. Até porque vimos que os impactos eles vão além da parte financeira. Inclusive eu aproveito esse momento aqui para citar o que eu fiz lá no meu Instagram. No Instagram tem uma parte que é o canal, onde eu consigo interagir por texto, vídeo, áudio com as pessoas. E há pouco tempo eu mandei lá um teste, que era para responder sim ou não, de diagnóstico financeiro. E para quem quiser conferir isso, eu vou deixar um link aqui para que vocês possam ir lá no canal do Instagram, para fazer o teste e ver se você está bem ou está mal. Tem várias perguntas que vão desde a parte de endividamento até chegar numa parte dos investimentos e potencialmente até de viver de renda. Então fica o convite. Esse era o recado do vídeo. Se você tem dívidas, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.